Quero dar boas-vindas a todos, porque nós estamos começando agora a última semana dessa disciplina, que é a Introdução aos Estudos Teológicos. E você verá que essa ideia final, quer dizer, essa ideia que nós terminamos, né, praticamente essas duas últimas aulas, eu quero que você conclua isso com uma dinâmica desafiadora. Eu quero dar uma ênfase nessas duas aulas sobre os desafios que a teologia tem que enfrentar daqui para frente. E eu não poderia falar isto sem dizer para você um pouco mais de ideologia, missão e também os grandes desafios. Vamos colocar essas duas últimas aulas tratando dessa questão da ideologia, missão e dos grandes desafios contemporâneos para a teologia. Acho que é isso que eu queria que você gravasse bem. Então, dê uma olhada nos objetivos dessas duas aulas finais. Então, ao final dessa aula, eu gostaria que você consiga fazer algumas coisas. Por exemplo, definir o que é ideologia e como ela opera. Interessante que ideologia tem a ver com aquilo que está atrás da nossa cabeça. Imagina o seguinte, você tem que fazer uma leitura da realidade, mas você tem um aparato ideológico atrás. Quando você assiste um filme, você vai observar que o filme ele joga uma ideologia. Você assiste um programa de televisão, há uma ideologia. Você assiste um partido político falando, por exemplo, de alguma coisa, tem a ver com a ideologia. Então essa é a ideia, entender um pouco mais o que é essa presença da ideologia. Discernir a fé diante das forças culturais de cada época. Então discernir isso e cuidar para não desvirtuar da mensagem central do Evangelho e você fazer o Evangelho pensar o que a ideologia contemporânea quer. Quer dizer, então você acaba lendo erradamente, ter o óculos errado. Então a sua hermenêutica acaba sendo afetada pela ideologia, então pela forma de pensar. Deixa eu dar mais ou menos uma explicação disso rápido, que vem aqui agora à minha mente, para você ficar com mais capacidade de discernir isso. Se você pegar um mapa do mundo, você vai observar o seguinte, qual que é o centro, né? Qual que é em cima e qual que é embaixo, né? Quem que disse que a Europa está em cima e a África está embaixo? Essa ideia de em cima e embaixo, alguém colocou essa ideologia. E aí coloca como se o centro do mundo fosse a Europa. Por quê? Porque quem fez o mapa foram eles. E se você inverter e colocar a Nova Zelândia no meio e você vê o mapa, você vai achar que o mapa está errado. Mas é o mesmo mapa do mundo. Eu posso ver o mundo de vários ângulos. Mas há um mapa que está estabelecido na mente das pessoas. Essa é a ideia da ideologia. Então, cria-se uma forma de pensar e você acaba pensando erradamente. Essa é a grande verdade da coisa. Então, observar, outro aspecto que eu quero colocar, observar no apóstolo Paulo um exemplo missionário em contexto diante das ideologias da sua época. Como que ele fez para fazer isso? Então, a grande pergunta para começar é esta: o que é ideologia? Então, ideologia é a ciência que trata da formação das ideias e da sua origem. Qual que é o conjunto de crenças mentais, conjuntos de forma de ser e de pensar que vão estruturando a sua forma de olhar as coisas? Então, conjunto de ideias e crenças e doutrinas próprias de uma sociedade, de uma época ou de uma classe, e que é produto de uma situação histórica e das aspirações dos grupos que as apresentam como imperativos da razão. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais. E há uma pergunta que se faz: qual é a tarefa da teologia diante das ideologias? E aqui é bem objetivo que eu vou colocar, e você vai ver isso no PowerPoint com clareza para fixar bem essas ideias. Primeiro, você não pode fugir delas.
não pode ser uma evasão da história, mas sim, certo, uma invasão da história, né? A teologia, ela tem que enfrentar a realidade onde ela está. Então, a primeira tarefa é aplicar à nossa teologia uma crítica ideológica, porque cada um de nós é um ser social. Cada teologia tem ressonância e aplicação ideológica boa ou má. Uma parte da tarefa teológica é identificar criticamente esses ingredientes ideológicos da teologia. Quando eu digo essa questão de você praticar uma crítica, é você ver se a sua interpretação, se a sua teologia, ela não está carregada de um transfundo cultural, ideológico. Você começa a ler a Bíblia do jeito que você quer que ela diga. E aí a sua interpretação ela é mais dominada pela sua hermenêutica, pela sua ideologia, do que pelo que ela quer dizer. É preciso dizer, Senhor, purifica a minha mente, purifica os meus pensamentos. O que eu queria dizer é o seguinte, você tem que tomar cuidado para não colocar no texto o que você quer que ele diga. Nós precisamos ler a Bíblia de tal maneira que ela corrija o que você tem na cabeça. Senão você vai lê-la do jeito que você quer que ela leia, que seja lida. Então você é que vai dominar o texto. Mas o segredo metodológico é você permitir que o texto corrija o que você tem na cabeça. Você precisa de sabedoria para isso, graça de Deus, e pedir que a sua mente seja cada vez mais purificada dos aparatos ideológicos. Responsabilidade ideológica da fé. Claro, a fé cristã tem que enfrentar a realidade social. Cada cristão precisa ser ideologicamente responsável, porque você tem que amar a Deus de forma integral. Nós somos seres complexos, inteiros, e Deus diz na sua palavra que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua mente. Então temos que amar o Senhor também com a nossa ideologia, com toda a nossa forma de pensar. Agora, olha o que a Bíblia diz, que é muito importante o que acabei de dizer em 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E um texto que é fundamental lá de Romanos, que você lembra, Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. Então, o que esses textos querem dizer? Que nós temos que estar conscientes de que a nossa mente precisa ser renovada a cada dia. O estudo teológico é uma busca para renovar a mente a cada dia à luz da palavra de Deus. Por isso que eu não acredito numa teologia sem a ação do Espírito Santo, à medida que nós caminhamos nos estudos e nos aparatos bíblicos e teológicos. Eu quero convidar você a compreender cada vez mais que a grande verdade de teólogos, sejam teólogos da Idade Média, ou seja, teólogos da Reforma, eles deram uma ênfase de que Cristo é o grande padrão para nos curar desses aparatos ideológicos, mas a gente tem que estar consciente que eles sempre estarão presentes, né? Ninguém vai falar assim, eu não tenho nenhuma ideologia. Você tem, faz parte da história, você tem um transfundo cultural, histórico. O que nós precisamos é fazer o que Jesus Cristo disse, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Teologia é uma conversão diária da nossa forma de pensar para trazer todo o nosso pensamento cativo à mente de Jesus Cristo. Isto é possível pelo Espírito Santo. Nós temos que ter uma crítica ideológica das ideologias também permanentemente. Toda ideologia que aparece precisa ser colocada sob a lupa das Escrituras. Isto significa buscar entendimento dos grandes valores da fé em relação à riqueza e à pobreza, à justiça e à opressão.
Ser uma teologia comprometida com a vida é um imperativo do Espírito de Deus. E nós que estamos aqui na América Latina, eu diria, ser latino-americana também é uma exigência escatológica. Nós temos que fazer quais são os problemas que temos na América Latina, quais são os problemas que temos no Brasil, com fundamentos no Evangelho profética, diante das situações sociais contextualizadas na vida de um povo. Quando a gente tem esse aparato ideológico e a gente confronta a verdade da palavra de Deus, a vontade de Deus, e a gente compreender que nós não temos que nos conformar com o presente século e com as ideologias contemporâneas, temos que estar permanentemente criticando isso, à luz da palavra de Deus, quer dizer, cada vez mais purificando nossas motivações e nossas intenções, isso vai dar o quê? O verdadeiro, um sentido maior de missão. A ideologia afeta a sua escatologia. Se você tem uma ideologia que não há nenhuma esperança para a Terra, você vai achar que a única escatologia é aquela que vai fugir da Terra. Se você tem uma compreensão teológica que o Deus da Bíblia é um Deus comprometido também com a história, a sua escatologia ela vai realmente crer na eternidade, mas vai crer que a mensagem do Evangelho afeta a vida agora. Então isso gera o quê? Gera ou um cristão comprometido ou um cristão alienado. Você quer ser comprometido ou alienado? Vai depender da forma ideológica que você analisa. Se você acha que nós podemos fazer alguma coisa, aí você vai descobrir que missão é o fundamento do porquê estamos aqui. Então aí entra a questão da missão da igreja. A partir da proclamação, por exemplo, da igreja, que é o querigma, é que nasce uma comunhão, que é a koinonia. E aí processo que a liturgia, que é o culto. Na koinonia acontece a didaquê, onde acontece o ensino, que por sua vez gerará a diaconia, que é o serviço, que é a prática da fé cristã. Então, tudo isso vai acontecer onde? No reino de Deus. São marcas do reino de Deus, que é a questão da missão. Eu quero dar uma ênfase agora na questão de que a forma de nós fazermos teologia vai produzir missão, porque a missão é a mãe da teologia. Porque foi no confronto com a missão que a igreja começou a pensar mais teologicamente. Por exemplo, vamos pensar em Paulo. Paulo tinha um método que ele articulava, ele enfrentava as ideologias fazendo missão, porque ele precisava tocar a realidade com a palavra de Deus. Paulo articula a fé cristã desde a situação de cada lugar, usando a linguagem e as metáforas conhecidas. Por exemplo, em Corinto, sede dos Jogos Olímpicos, ele fala de ginásio, ou seja, ginásio atlético. Isso é importante você compreender o que estou falando sobre isso. Por exemplo, Paulo, ele precisa falar para o povo. Lá em Atenas, lá em Corinto, eles têm um jeito de falar as coisas. Eles usam palavras. Por exemplo, a palavra gimnásio, no original grego, tem o sentido de desnudamento. Essa é uma palavra pejorativa para o judeu da época. Mas Paulo não está preocupado com isso. A ideologia dele não poderia permitir que ele usasse essa palavra. No entanto, ele confronta a ideologia de si mesmo e pega uma palavra pejorativa da época para o seu povo e ele usa ela no seu texto bíblico para falar que lá no ginásio eles correm. Você também, na fé cristã, precisa correr e ter disciplina para alcançar os objetivos espirituais. Veja, isso é capacidade dele. Também em Atos 17, ele vai citar poetas, ele conhece a cultura, ele conhece a ideologia. E o que ele faz? Ele prega no idioma deles. Ele atinge-os onde eles estão. E ele faz isso de tal maneira que eles pensam que ele é um Deus. O filho dos deuses do Olimpo, né? O que ele faz? Fraco com os fracos. Mas o que ele coloca no meio disso? As grandes verdades da fé.
Então, o que Paulo sempre faz na sua missão é levar a mensagem e traduzi-la à mentalidade, às categorias, às marcas de referência, à linguagem das pessoas que irão escutar o Evangelho. Anselmo de Cantuária, ele dizia já que a teologia é a inteligência da fé, é coerência, é racionalidade da fé, é a fé em busca de obediência. Isso é teologia. Já Miguel Bonino, um teólogo argentino, escreveu o seguinte: a teologia é a fé em busca de eficácia. Alguém poderia me perguntar o seguinte: e a filosofia? Como que eu faço com a filosofia no meio da teologia? Eu vou citar Karl Barth. E a filosofia ajuda? Se ajudar é bem-vinda, diz Karl Barth. Karl Barth diz que a filosofia deve ser vista como os instrumentos médicos de uma cirurgia. Podem ser usados, mas depois de bem esterilizados. Eu quero terminar com essa frase de Orlando Costas: a teologia é a espinha dorsal da igreja, pois a direciona e a fortalece. Sem ela, o evangelho perde seu fundamento e o cristianismo termina no superficial, na superstição e na heresia. Gente, isso faz da teologia algo fundamental para você progredir. Cuidado, sem teologia, o resultado é superficialidade. Teologia é paixão por Deus, pelas Escrituras e por compreender a vontade de Deus. Que nesses estudos de introdução teológica você tome posição de levar a sério esses estudos todos os dias da sua vida. Eu diria uma coisa para você: teologia é o único estudo que nunca termina, porque ele afeta a eternidade. Por toda a eternidade, você terá que compreender e conhecer as maravilhas do Criador. E agora, é com você. Boas leituras. Sucesso!